Subarashi, épico, emocionante, fantástico, é tudo isso que é Sword Art Online. Harou Arudo, Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Sword Art Online Alicization War of Andawarudo, episódio de número total da saga Alicization, número 35, episódio da parte 2, número 12, conhecido como final do terceiro cur, final do primeiro cur da parte 2. Sério, que episódio épico, meu caro Kohai. É um episódio que eu tô vibrando até agora. Pra vocês terem ideia, eu não aguento esperar até abril. Eu tava muito tendo fé que eles iam fazer a continuação como foi a primeira parte do Alicization. Mas não, eles quebraram a expectativa, tipo, dividindo. Foi 12 agora e os outros 12 só vão voltar na temporada de abril. É muita ansiedade, mas também é muito inteligente, porque a temporada de abril é a mais popular, é a mais conhecida, a mais vista, digamos que em estreia de animes de sucesso. É onde os melhores animes são lançados normalmente. Ela tem essa temporada, querendo ou não, ou melhor dizendo, ela tem essa fama. Mas pra todo caso, o que eu posso dizer pra vocês? Eu acho que esse ele foi épico nesse final de cur pra dar aquela hype pra gente ficar ansioso pra abril, porque abril tá perto, sejamos honestos. É cerca de 3 meses. Então, eu posso dizer pra vocês o que? Eu fiquei, tipo, babando com a entrada da Shinon, porque ela fez uma entrada épica, digna de ser uma deusa também. A gente viu que ela acabou com praticamente mais de 10 mil players. Foi um reencontro emocionante com a Asuna. A gente viu a Arisu sequestrada pelo desgraçado do Bekuta, mas o mentor dela já foi atrás, já foi falar: a minha aprendiz você não pega não, seu desgraçado, você vai morrer. Então o Perikuri vai proporcionar uma luta épica para vocês terem ideia. O que mais dá pra contar? O Champion virou aliado do Império Humano. Para vocês terem ideia, imaginam que isso vai acontecer, porque alguma hora a guerra entre Dark Territory e Império Humano vai ter que parar. E o Champion pode ser o representante. Então, já tô adiantando com isso aí. O que eu posso falar também é que teve chip, pra você ter ideia. Vai dizer que você não chipa agora Cheetah e Skandar, porque foi épico isso. Eu gostei desse chip, eu acho que eles têm uma boa química. Depois eu falo sobre isso também. E já pra ir concluindo aqui, já um resuminho rápido do que eu achei do episódio, eu acredito que pra ser melhor que tudo isso, só se o Wildio chegar, dar um tapão na cara do Kirito e falar: tá na hora de você voltar pro campo de batalha. Só falta isso. E praticamente a gente sabe que isso vai acontecer. Mas pra todo caso, vamos falar desse episódio. Quero ressaltar o que eu achei, como foi, o que eu gostei, porque tem muita coisa épica. Mas então, vamos falar de Sonomaton Rai e seu episódio mais recente, mais conhecido como A Chegada de Outra Deusa, bem conhecida por Asuna. Mas então, vamos falar sobre a rainha de Sword Art Online, que vocês já sabem quem é, Yuki Asuna na versão Stacia Sama. Por conta de que eu só digo uma coisa: a Asuna é linda, é maravilhosa, é poderosa. E esse episódio proporcionou um fanservice bem gostoso, mas que eu não vou dizer aqui porque eu respeito meu querido Sama, minha querida wife Asuna Sama, então eu só estou comentando, mas acredito que alguns Kohais aí vão entender o que o Senpai tá querendo dizer, porque ela é maravilhosa e a cor branca é maravilhosa. Eu vou começar a vestir mais branco, principalmente camisetas, por conta da Asuna. Mas pra todo caso, vamos agora falar sobre realmente a parte que foi o centro, que é a importância do episódio envolvendo ela. Eu acho que foi legal ver a cena que ela perdeu o braço, de certa maneira. Vocês estão falando, você é sádico por ter falado isso, Haru. Mas não, eu quero que você entenda. Porque foi uma cena que ela realmente estava preocupada. Ela estava, tipo, indo muito na adrenalina. Ela estava acabando com todos ao seu redor. Porque a gente viu que os players que chegaram, eles não são aliados de ninguém. Eles só querem se divertir e ficar brincando lá. Eles não têm conhecimento de nada. São um bando de bacas. E acontece que, assim, a Asuna não acha justo, né, que como posso dizer, membros, os Fractalite da Dark Territory percam suas vidas, porque por mais que sejam inimigos, uma coisa é perder numa guerra que você tem que proteger, digamos que causas maiores, outra coisa é você perder por conta de pessoas irresponsáveis. Então acontece que a cena da Asuna, digamos que tentando exterminar, digamos que os players com a magia, com o poder de deusa dela, foi legal, só que a gente viu que ela já tá começando a abusar desse poder, e por mais que ela só esteja usando nas horas que é mais necessário, isso já está fazendo com que a saúde dela vá ao limite. Tanto que é mostrado na cena que ela iria fazer algo que poderia acabar com ela, a Arisu só segura no braço dela e fala: chega, você já foi bem, Sokomade. Por conta de que ela, como o Perikuri, como todos ao redor falam, não fique pegando toda a glória para você, deixa que a gente pode te ajudar. Se eles só são um bando de crianças irresponsáveis que ficam brincando com a espada, obviamente a gente não vai perder. Então foi bem legal isso, porque eles não querem que tudo fique nas costas da Asuna, porque eles também se preocupam, já pegaram um carinho por ela. Porque querendo ou não, ela chegou, digamos que já prontamente, querendo se aliar. Então ela é uma aliada importante, como uma companheira importante, tanto para o Perikuri, como para os outros Seigo Kenshis, como para a própria Arisu Sama, que é a rival dela, né? Então foi bem legal essa parte. Para todo caso, o que eu posso dizer é que mesmo assim a Asuna foi muito bem e acredito que dela eu ressalto duas cenas agora.
A primeira cena foi dela reconstruindo, digamos que o abismo que ela abriu, e isso foi uma cena muito engraçada, porque eu quero que você entenda que ela que criou aquela abertura enorme, e ela teve que reconstruir dessa vez para ela própria ter o suporte de quem ela queria que ficasse distante. Então foi muito legal isso. Pra todo caso, a segunda cena que eu ressalto dela foi uma relação com o primeiro ponto que eu falei, é a cena da entrada do Champion salvando ela, por conta de que no momento que ela perdeu seu braço, ela tava praticamente no desespero já, a gente não sabia como ela ia sair daquela situação, por conta de que Arisu não estava próxima, Bericury não estava, nenhum Seigo Kinshi, então poderia ser o fim da nossa querida deusa. A gente vê que quem chega, isso mesmo, chega digamos com uma entrada épica, mostrando que é o melhor personagem do Dark Territory. O nosso querido Champion já chega falando Yoai e faz uma camada de fogo quebrando os players e mandando-os de volta para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Então, sério, foi épico, porque a partir de agora eu ressalto a cena do Champion. Então, basicamente, a segunda cena que eu queria ressaltar da Asuna é quando ela foi salva pelo Champion. Mas, pra todo caso, foi legal. Por conta do quê? Porque a gente viu que daquele momento em diante eles fizeram uma aliança e ela explica um pouco para ele sobre qual é o objetivo do Bekutar. Então, foi interessante isso. Mas, pra todo caso, então, a partir de então, a gente fala mais do Champion e se eu achar necessário, se eu esquecer de algo, eu falo da Asuna depois. Mas então, a entrada dele foi épica porque a gente viu algo que já poderia ter acontecido e é algo que acontece só com os personagens mais fortes da franquia SO. Como, por exemplo, o Yuji foi um dos primeiros, a Arisu vem em seguida. A gente viu aquele versão Dark Territory do Bericury e agora a gente viu isso com o Champion. Conseguiu quebrar o selo no seu olho esquerdo, eu acredito, na verdade no seu olho direito. E isso foi muito épico porque, como eu disse, só os mais fortes que têm uma determinação grande conseguem fazer isso. Algo que gera às vezes desconfiança, insatisfação. E acontece que o fato dele já tá, digamos que farto do Imperador, algo dele já tá cansado, vê o descaso, digamos que do Bekutar contra os seus subordinados, por conta de que eles não sabem realmente se o Bekutar se importa ou não, porque ele está ainda como a posição do Imperador. Só que acontece que ele sabe o objetivo central do Bekutar. Então isso já é algo que gera uma insatisfação e já gera aquela desconfiança. Tanto que teve um inscrito que comentou no vídeo passado. Eu lembro do seu comentário, meu querido. Você perguntou, Haru, então, o que você acha? Será que aquele olho direito, aquele olho que você já ressaltou que tá ficando meio vermelho, não quer dizer que ele vai quebrar o selo, por conta de que ele pode estar desconfiado lá do Imperador? E sim, realmente, foi um bom ponto, tanto que eu concordei com você nesse ponto. Então, acontece que a insatisfação veio, digamos que da raiva de ver que os seus companheiros estão sendo mortos, veio desse ódio. Então acontece que eu acredito que o rompimento do selo não se ouve somente pela insatisfação, o descaso que ele tá sentindo do Bekutar. Veio também da raiva de ver os seus companheiros sendo mortos e por ver que o grande imperador que poderia ajudar não está ajudando e só está preocupado com seus próprios interesses. Então nesse momento o Champion quebrou esse selo para que ele pudesse tomar a decisão que ele quisesse. Então foi muito épico, porque daquele momento em diante a gente já viu que ele fala, bom, eu vou falar com quem pode nos ajudar. E daí ele fala, se eu não posso usar cordas, eu vou saltando mesmo. E surge a cena épica do episódio. O garoto, tipo, é o garoto dos fogos saltantes, porque ele criou, digamos que, chamas em seus pés, ele salta no momento que ele poderia, digamos que, cair, ficar no fundo do abismo. O subordinado dele só, digamos que, sacrifica seu braço, pega uma rocha, joga, fala, use isso, Champion, e ele usa como salto. Então, sério, como é que você não acha épica essa cena? Além do mais, por conta de que, sério, eu ter visto já o Champion tirando o olho, algo que eu gostei, porque não teve essa porcaria de censura, mostrou realmente ele já tirando, e daí fala ele gritando, superando seus limites, sentindo uma dor imensa. Foi épico porque ele conseguiu quebrar, digamos que aquele selo desgraçado, que nunca deveria ter sido colocado em ninguém em Underworld. A gente viu daí que, como eu posso dizer lá, o subordinado dele perde o braço. Então esse episódio não teve nada de censura, pra você ter ideia. Eles só souberam utilizar o enquadramento das cenas para que não deixasse tão forte, para que, digamos que quase todas as cidades pudessem assistir. Mas sério, foi épico porque eu gostei bastante. Então a gente viu daí que ele consegue chegar do outro lado e assim ele já salva a Asuna, como eu acredito que ressaltei, não foi nosso querido Kirito, mas foi o Champion. Assim ele fala o que ele precisa da Asuna, ela concorda por conta de que a Shita aparece e fala que ela acredita nas palavras daquele homem. E assim ela cria, digamos que a abertura e a aliança entre Dark Territory e Império Humano é criado. Pelo menos até o momento que eles consigam derrotar esses players.
Algo que eu gostei do Champion foi a sinceridade dele. Por conta de que nós conseguimos entender o lado dele, o sentimento dele. Ele vê que ele está ficando insatisfeito com toda essa situação, ele sacrifica seu olho, mas ele não vai ser marionete. Tanto que ele pede ajuda, digamos que do Império Humano, ele fala realmente que no momento que for dado a ordem, eles terão que obedecer e lutarão contra o Império Humano. Mas no momento atual, eles fazerão essa aliança e como a sacerdotisa da luz foi capturada, ele fala que eles podem ir atrás dela por conta de que eles darão conta. Então vemos que de forma indireta o Champion tá ajudando, tipo falam, vão, derrotem aquele desgraçado, porque ele só fala, e quando vocês chegarem lá, digam para aquele Yarou que nós não somos marionetes dele para ele ficar brincando e fazendo o que quiser com nossas vidas. Foi tão épico porque a gente viu que ele e o povo dele da Dark Territory dariam, digamos que, o suporte e ficariam na retaguarda para que o Império Humano pudesse ir atrás do Bekutar. Então, sério, como é que você não gosta disso? Porque, querendo ou não, já foi, digamos que, criada a primeira aliança entre Dark Territory e Império Humano. E isso foi muito legal porque a gente não sabe como é que está a situação das outras raças. Afinal, há 10 raças, devemos lembrar disso. E como o próprio Champion fala, já que ele conseguiu a sacerdotisa da luz, ele já conseguiu o objetivo que ele tanto queria. E daí acontece que após a Asuna falar o que vai acontecer com o Império Humano como a Dark Territory, ele fala, bom, então basta vocês irem atrás dela, não é mesmo? Para não deixar que isso aconteça. E daí foi praticamente já o que eu falei da cena, foi épico, porque como eu quis ressaltar e ressalto mais uma vez, a gente viu que a maioria dos cavaleiros, digamos que dos Seigo Kinshi, eles foram realmente junto do Mercúrio para ir atrás da Ariso, porque acabando com o Imperador, provavelmente é o fim da guerra, porque daí eles podem tratar, digamos que, de um tratado, de uma aliança com a Dark Territory, acabando com a vida do Imperador, mas até lá, digamos que eles têm que alcançar. Então vemos que uma grande parte já se moveu, e no outro momento a gente viu que milhares de players ainda estão chegando em Andawado. Então provavelmente eu acredito que são poucos, mas ainda deve ter alguns cavaleiros, digamos que do Império Humano, como por exemplo a Cheetah, que é uma Seigo Kinshi, ainda junto do povo da Dark Territory para ser aquela retaguarda. Então tá sendo bem legal isso, porque já foi a primeira aliança, a gente viu que o Champion disse com sinceridade o que ele pensa sobre tudo isso, ele mantém a fidelidade dele à raça dele, só que ele dá, digamos que o recado, o desejo pessoal do que ele quer que o Império Humano diga para o Imperador. Então foi muito épico isso, foi muito emocionante e eu gostei muito do personagem, já virou meu favorito, tanto que ele salvou a Asuna, ele foi humilde em fazer essa aliança, em pedir essa ajuda, e acontece que ele já está cansado de ver tantas mortes, digamos que para o seu lado, e ele quer, digamos que, criar talvez uma aliança. Não é à toa que a gente viu que ele foi até eles, ele que começou, digamos, a conversa com o Império Humano, e isso é algo que deve ser ressaltado. Mas, para todo caso, acredito que já falei da carisma, já falei, digamos que das habilidades, da humildade, e é isso. O Champion, acredito que para concluir, posso começar a falar da química que ele tem com a Cheetah, por conta que é a única cena que falta dos dois, porque a gente viu que após eles se reunirem, eles já falam, por que você vai ficar aqui? Ela fala, porque eu que devo matar você. Você não pode ficar sozinho, eu sou a única que tem o direito de cortar seu pescoço. Então a gente viu que ele fala, que seja, então vamos lutar juntos. E foi muito legal porque um, digamos que estava provocando o outro e mostra, porque eles têm aquela cara de casal, aquela cara de chip. Eu pelo menos acho a química deles uma das melhores, digamos que da franquia SO. Então eu gostei bastante desse casal. O que eu posso dizer é que após ver essa cena deles, a gente viu que o chip foi criado. E daí a luta se conclui, digamos que essa parte do episódio, com o Champion falando, fazendo a formação. E foi algo bacana porque a gente viu realmente a posição do porquê ele é o capitão, digamos que da raça lá dos Kentoshi. Ele já fala como todos devem, digamos que se aprontar, qual formação devem fazer, e todos obedecem rapidamente. E foi interessante isso, porque a gente viu que no momento o subordinado dele fala, você tá animado, hein, Champion? E tipo, só digamos que a reação, a face, o olhar dele, a gente via que ele tava realmente determinado. Mas para todo caso, já falei do que eu mais queria envolvendo ele, já falei do chip, agora vamos falar sobre o sequestro da nossa amada Ariso, vamos falar sobre nosso querido Mercúrio indo salvar sua pupila, vamos falar sobre essa cena que foi muito interessante. Mas então vamos começar falando sobre nossa querida Arisu-sama, por conta de que eu já aproveito e já digo um pouco também da luta como foi, não é mesmo? Então, a gente viu que o ódio, a insatisfação, a revolta que ela sente, digamos que contra os outros players, é mostrado, não só dela, como as pessoas ao redor, por conta de que eles são pessoas que estão brincando, né, com a vida humana. E isso eu disse, acredito que no começo do vídeo, por mais que não tenham conhecimento, são pessoas, digamos que burras, afinal elas só estão lá pra matar, pra lutar, elas nem escutaram quem seriam os aliados dela. Então, acontece que a gente viu que Arisu vê que são anomalias, por conta de que não para de chegar gente
só fica chegando, eles lutam, acabam, matam, só que chega mais. Então acontece que já insatisfeita, ela decide fazer, digamos que o discharge, e ela já acaba com alguns. Ela vê que tem uma região meio alta que ela pode atacar todos de uma vez só, e ela decide ir para lá. E no momento que ela iria, o Mercúrio já fala: ô Joe-chan, tipo, mate, você não pode ir sozinha. E acontece que nessa hora o Bactar chega, por conta de que ele já tava rondando, ele já tava procurando a Arisso. E assim, quando ele pega ela, a gente achou: caraca, pode matar esse desgraçado, é a chance. Ela ia usar o Erasto armamento, só que não deu tempo porque ele conjurou alguma coisa que a deixou inconsciente. Então, nesse momento, o Mercúrio já queria passar, só que mais gente chega. Esses players que queriam tentar atrapalhar foram deslocados rapidamente pelo Rendry, que já fala: comandante-chefe, vá adiante atrás dela. E daí acontece que ele vai, ele só subia e os dragões surgem, e assim a gente vê que a parte da Arisso praticamente acaba, dando, digamos que, hype para a volta no quarto Kur, porque a gente vê que o Mercúrio está indo atrás dela, e acontece que pode surgir uma luta entre dragões. Bom, a gente vai ver, não é mesmo? Mas o que acontece é que eu ressalto porque foi muito rápido tudo isso, e de certa maneira não tem como criticar isso, por conta de que uma magia, alguma conjuração que faz com que você fique consciente, que você adormeça, não tem como vencer, não é mesmo? Ela tentou lutar, ela estava mostrando suas técnicas, mas ninguém esperava por essa técnica do Imperador, e devemos lembrar que a conta do Imperador não é qualquer coisa, é uma conta tipo do nível de uma super deusa, como a Asuna está usando. Então quero que você fique bem ligado nisso. Mas para todo caso, tendo falado já sobre essa parte, acredito, não tem muito o que ressaltar. Acredito que, falando da luta rapidamente, a gente viu que a Cheetah acabou com quem ia à sua frente, o Mercúrio também, a Asuna, Arisso, o Rendry foi o mais legal porque eu gosto das adagas dele. Então foram lutas muito legais, digamos que o episódio realmente está mostrando o clima de guerra. Mas para todo caso, acredito que, tendo falado dessa cena, vamos para a próxima, que é a entrada da nossa gloriosa Shinon-sama. Mas então, finalmente, praticamente já concluindo o vídeo, por conta de que vamos falar da cena final do episódio, vamos falar da gloriosa entrada de Shinon-sama, uma das nossas queridas waifus de Sword Art Online. Eu acredito que, diante da entrada da Asuna, não foi tão épico, mas foi épico, e você vai falar: caraca, eu prefiro a Shinon. Não, eu prefiro a Asuna, porque é assim, guerra de waifu é complicado. Eu posso dizer que, no meu ponto, minha opinião, eu prefiro a entrada da Asuna. Mas é porque eu gosto mais da Asuna, eu quero priorizar isso e destacar. Mas não é por isso que eu estou desmerecendo. Eu achei uma entrada muito épica, arrepiante, e foi o que salvou a Asuna e todo mundo. Então a Shinon merece todo o amor do mundo e todos os aplausos, porque ela acabou por cerca de 20 mil players. E muitos podem estar falando: ah, Haru, você tá mentindo, como que ia ter tudo isso? Porque eu quero que você lembre aquele subordinado do Bactar avisando que ele iria fazer com que fossem logados cerca de 10 mil a 20 mil players, digamos que para exterminar o Império Humano. Então acontece que, se realmente surgiu todos esses naquele momento, todos foram exterminados no momento que a Shinon chega, porque ela faz a entrada épica dela diante dos céus, ela só usa, digamos que, um arco, e acontece que ela faz um tiro que foi um disparo de um feixe de luz sendo criado, e assim ela extermina todos os players que tinham acabado de se logar e que poderiam, digamos que, atrapalhar o nosso querido Rendry, porque a gente viu que naquele momento ele iria se sacrificar para acabar com todos. Então, sério, foi épico por conta desse Seigo Kinshi. Eu posso dizer, o Rendry tá tendo um amadurecimento, crescimento desde aquele episódio que a gente falou. Nossa, foi muito bonito. E acontece que ver a chegada da Shinon, a trilha sonora épica, do mesmo estilo de deusa da Asuna, a maneira como ela surge e fala "O Matase Asuna", aquelas lágrimas surgem as nossas, porque foi uma cena tão emocionante ver, digamos que, o alívio da Asuna por ver que uma companheira, uma aliada, uma querida amiga, uma rival está ao seu lado, vai lhe ajudar. Foi muito bonito, porque a Asuna, ela pegou toda essa responsabilidade. Querendo ou não, o Kirito não pode ajudar no momento atual. Ela está, digamos que, sobrecarregada. Ela está tentando fazer tudo que ela pode. E acontece que, com o desejo de salvar esse mundo, tanto pelo Kirito como por ela, acontece que ela já tá chegando no limite. Então, ter visto a Shinon foi mais do que esperado. Ver cenas de lágrimas, uma cena, digamos que, reconfortante para a própria Asuna, que pegou toda essa responsabilidade. E embora, digamos que, os Seigo Kinshi, eles estejam também querendo dar o suporte, a gente sabe que a Asuna, ela tá, digamos que, com peso a mais, porque ela sabe que isso é encrenca do outro mundo, que é do mundo dela. Então, ter visto a ajuda da Shinon, eu acho que foi uma cena que é muito importante pra Asuna, porque
é uma calma que vai vir, é um suporte novo, digamos, para ela, por conta de que é uma querida amiga, não é mesmo? Tendo falado dessa cena, praticamente eu ressaltei tudo que eu queria, porque basicamente a Shinon chegou e falou, caraca, é só um tiro. Bom, eu me acostumo, é o estilo de arma que eu já uso, então foi legal, digamos que foi bem a personalidade dela. Eu diria que o vestimento da Shinon combina muito com a personalidade dela. Não é uma personalidade, ou melhor dizendo, não é uma vestimenta que eu acho tão bonita como, por exemplo, da Arifa que vai aparecer, mas é uma vestimenta até bonita que exalta, digamos que a versão de deusa realmente que a Shinon usa em Andawarado. Mas, para todo caso, acredito que então eu ressaltei no momento atual tudo que dava para destacar dessa cena, tudo que eu achei, então a gente vai ter que esperar agora, digamos que o segundo Cur da parte 2, ou mais conhecido como quarto Cur, onde vai aparecer mais da Shinon. E assim, acredito que ressaltei, falei tudo que eu queria sobre esse episódio, ou praticamente tudo. Sem dúvidas, meus caros corrais, foi um episódio perfeito. Acredito que foi digno de ser o desfecho do primeiro Cur da parte 2 de ECO. Acredito que a hype vai ficar, digamos que para várias pessoas, muitas já estão ansiosas. Afinal, as pessoas que não leram a novel estão pensando, caraca, o que vai acontecer agora? Por que você não volta, Kirito? Poxa, Kirito, cadê você, Kirito? Haru, cadê o Kirito? Quando ele volta? Então, eu já lhe disse, logo logo, seja paciente que é no próximo Cur. O que eu posso lhe dizer, meu caro Kohai, acredito que eu abordei tudo. A gente viu as lágrimas da Asuna de consolo em ver a Shinon que fez uma entrada épica. Vimos um novo chip criado, vimos o Barikuri. E acontece que eu acredito que só falta ressaltar algo que deve ser ressaltado. Onde está a Arifa, Haru? Porque ela entra na mesma hora na Médico Ibon ao lado da Shinon. E como é que a desgraçada não aparece junto? Então, meu caro Kohai, o que eu posso dizer? A raça lá de Roppongi não é tão boa, porque pode ser um erro técnico, mas eu acredito que isso é só uma desculpinha. Quer saber por quê? Porque o verdadeiro motivo é que o Kirito ainda não apareceu e ela teve que seguir a herança que herdou do irmão mais velho. Porque o Kirigaya, no terceiro curso, sejamos honestos, ele não apareceu. Ele teve momentos que devem ser ressaltados que eu já vou falar, mas ele mal teve destaque. E acontece que ela deveria seguir o exemplo do irmão mais velho e não fazer sua aparição agora. Mas falando sério agora, então, a Arifa, ela realmente foi bem, digamos que fiel. Ela só vai aparecer no quarto curso, digamos que vai ser bem até inusitado, digamos que o local onde ela vai surgir, mas vai ser bem interessante de falar com vocês quando acontecer. O que eu posso destacar para vocês é que o Kirito, né, porque muitas pessoas podem estar pensando, poxa Haru, eu achava que ele iria aparecer já nesse finalzinho. Então, acontece de que não teria como ele aparecer, porque seria algo contra a novel, eles estariam fazendo algo bem diferente. Então o Kirito só vai aparecer realmente no clímax da guerra, para você ter ideia. E o que eu posso dizer para vocês é que o Kirito, por mais que ele não tenha aparecido, ele teve destaque nessa temporada nas partes dele que foi mostrada. Por exemplo, o Kirito deu coragem por Endori, ele tentou proteger a Ron e a Chase, isso que fez com que o nosso querido Seigo Kinshi, digamos que mostrasse a sua compostura, então foi influência do Kirito. Eu devo ressaltar que o Kirito defendeu um ataque do Barikuri contra Arisu, ele protegeu a nossa amada waifu, então o Kirito, ele pode estar nesse estado, mas ele teve momentos marcantes que devem ser reconhecidos. Além de que o Kirito proporcionou a melhor cena que a gente teve do Cur. A gente viu o harém do Alicization ser criado. O Kirito dormiu com 4 garotos, pra você ter ideia. Sejamos sinceros. Então, acontece que, Kirito, até inconsciente você é nosso protagonista apelão. Mas, para todo caso, tendo falado dele, só desejo que ele volte logo. Acredito que na minha previsão, acredito que episódio 6, que vai ser o total do episódio, acredito que 20 e pouco, que vai ser o total do episódio 45, 47 talvez, mas vai ser bem finalzinho, vai ser cerca de faltando uns 4 a 6 episódios, digamos que do quarto Cur em abril, mas ele vai voltar e ainda vai ter alguns destaques. Mas para todo caso, acredito que tendo falado já dessa parte, para concluir, realmente vamos falar, digamos que dos subordinados do Bacta, o que está acontecendo na raça. Então, meu caro Kohai, falando já do final do episódio, agora realmente, por conta de que acaba com o subordinado do Bacta. Então, a gente vê que aparece a cena dele na base da Araço, e foi interessante por conta de que eles sabem que há Nippon Jeans que foram enviados pela Araço ao mundo de Andawarado. Então, eles sabem que tem gente na própria base de Ocean Tártaro conectado. Será que ele irá aparecer no segundo andar? Será que ele vai tentar ir no Médico Ibon, onde a Asuna, onde nosso querido Kirito estão? Bom, a gente vai ter que aguardar, mas provavelmente, se acontecer algo parecido, alguém vai defendê-los. Afinal, a Araço não é fraca, eles têm, digamos que uma enfermeira muito poderosa cuidando de ambos os corpos de Kirito e Asuna.
Mas, para todo caso, acredito que tendo falado dessa parte, eu só concluo dizendo da empolgação dele de saber que o querido tá em Underwater. Afinal, se ele falou, se a Light tem Flash, a Asuna está, aquele garoto também está lá. Eu tenho que entrar. Você já me logue de volta na segunda demanda, que eu vou pra lá agora. Então, após ver a empolgação, como que o querido tem esse charme pra fazer inimigo? O que ele consegue, digamos que de garota, pra ter amizade ou algo a mais, depende da sua interpretação, ele tem pra criar inimigo também. Poxa, querido, é difícil, hein? Mas eu acho que foi legal essa cena, porque pelo menos é o que eu interpreto. Porque quando o Super Junior do Bekuta, ele fala ele, o garoto, Kare, ele tá se referindo provavelmente ao Kirito. Porque ele fala da Asuna e ele se refere a outra pessoa. Então, realmente, ele deve estar falando do nosso querido Kuroi Kenshi. Mas, tendo falado praticamente dessa cena, a gente viu que ele vai logar com uma outra conta. Qual seria essa outra conta? Você já sabe? Você desconfia? Quero saber nos comentários. Mas então, meus caros corrais, acredito que agora sim, praticamente tudo ressaltado que eu queria falar sobre esse episódio. É aguardar, é esperar. Mas então vamos para aquela pergunta. Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Underwater? Mas antes de eu falar o que podemos esperar para o próximo episódio, meu caro Kohai, devo ressaltar uma cena em volta da Asuna que eu havia esquecido. E como eu disse, se eu lembrasse, eu iria falar sobre essa cena em algum momento do vídeo. A cena que eu vou falar dela é o poder ainda de deusa, de Stacia chama dela. Por conta do quê? Eu acredito que o poder de Stacia é muito interessante por mover, né, dimensões, mover, digamos que o território físico. Só que acontece que, como toda deusa, ela possui um poder curativo ou auto-regenerativo. Não é à toa que vimos que ela conseguiu curar seu braço que havia sido cortado. E isso é interessante, porque a gente sabia que ela tinha poderes para mover dimensões, a gente sabe que ela tem experiência de combate, mas ela tem poderes regenerativos. Isso é interessante. É um poder comum de uma deusa, mas que deve ser ressaltado, porque vai que ela não tinha. Então podemos concluir que Shinon e Irifa também vão ter? Bom, o que concluímos é que a Asuna ao menos tem e pode curar partes do seu corpo. Se ela pode curar os seus aliados, a gente só vai saber com o tempo. Mas acredito que agora sim podemos falar o que podemos esperar para o próximo episódio. Afinal, o título A Grande Guerra de Underwater é um título bem interessante, porque a guerra já começou, foi um arco inteiro. Então esse só foi o arco de entrada para você ter ideia, porque o arco principal, a Grande Guerra, vai acontecer agora e vai ser emocionante. Mas então vamos lá, o que podemos esperar? Para o próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Underwater, meu caro e minha querida Kohai, provavelmente já sabemos o que vai acontecer. Coisa básica, vai ter open nova e ending nova. Meu palpite aí, eu acho que vai ser dessa vez a Asuka que vai cantar a open ou a ending ao menos. Se fosse muito desejo de fã e muita sorte, digamos que um milagre acontecesse, a Lisa também tocava ou a Open ou a Ending. Como a Lisa já cantou, né, a Ending Unlasting, melhor Ending de ESO, acredito que provavelmente se ela for cantar algo, só vai ser a Open. Mas eu acho bem difícil ter em vista. Mas como ela tem um forte laço com a franquia de ESO, eu ainda tenho esperança que ela cante a abertura. Para todo caso, o que eu acho mais possível é realmente a Asuka ser, digamos que a próxima cantora do próximo tema. Isso é o que eu acredito. Mas a gente vai ter que esperar. Acredito que isso deve ser até divulgado lá por volta de fevereiro, que normalmente eles já fazem um PV e daí eles mostram a abertura ou a ending, ou ao menos divulgam quem vai ser o responsável. Então eu acredito que isso, quando a gente souber, a gente conversa já. Mas, para todo caso, eu já dei meus palpites aqui básicos, pelo menos eu falei as minhas cantoras favoritas, quem eu quero que seja. E como elas têm um forte laço com esse é bem provável que possam ser. Mas então, tendo falado disso, o que mais pode acontecer no próximo episódio? Acredito que a gente vai ver o reencontro de Shinon e Kirito e qual decisão ela irá tomar, por conta de que a gente viu que no momento atual só o Mercúrio está indo atrás do Bekuta, então eles têm que tomar uma decisão bem rápido. E se você notar, a Shinon pode voar de certa maneira, algo que a Asuna não pode fazer. Eu quero que você perceba isso. Então, pelo menos é algo que eu já destaquei, mas para todo caso já tá aí, já falei agora, a gente vai falar disso com mais detalhes no próximo, por conta de que daí vai ser mostrado realmente se ela pode ou não voar. Mas para todo caso, acredito também concluindo, a gente vai ver talvez a Rifa ou o Berikuri ao menos no próximo episódio. Mas para todo caso, você já sabe, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underwater. Mata, né?